Fala galera, tá começando o Alecast. Aqui a resenha é quente, é raiz, é no grito. E também tem análise séria, com dados, estatísticas e informação de verdade. Porque no Alecast, paixão e razão jogam no mesmo time. Cara, o que tá pegando com o Palmeiras, hein? A torcida tá pistola depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas, no Brasileirão, tão arrebentando. Melhor campanha depois do Mundial e ainda tem gente reclamando. Olha, João, eu entendo a frustração da torcida porque a Copa do Brasil é um título cobiçado, mas a análise dos números mostra outra realidade. O Palmeiras está com uma consistência absurda no Brasileirão, jogar duas competições exige equilíbrio e no Brasileirão estão mostrando isso. Mas, meu chapa, o equilíbrio é bom e tal, só que a galera quer ver título, a cobrança é fogo, né? Enquanto isso, o São Paulo tá liderando com o Flamengo, mas aí vem aquele lance do saldo de gols e... Rapaz, é coisa de doido. Exato. E é aí que a gente vê a importância dos critérios de desempate no campeonato. São Paulo tá com um saldo de gols melhor e isso faz diferença. O Flamengo tem a defesa mais sólida, mas o São Paulo marcou mais vitórias consecutivas. São nuances que podem decidir o campeão. Certo, mas não dá pra esquecer que em terra de bola, vai ver é quem balança a rede. E, falando no tricolor, como é que eles conseguem se manter no topo mesmo com algumas ciscadas, hein? Bom, João, a resposta está no sistema de jogo. O técnico conseguiu uma estabilidade tática que tira o máximo dos jogadores. E, apesar dos tropeços, eles se recuperam rapidamente. Dados e estatísticas mostram que a eficiência deles nas finalizações é um diferencial. Beleza, mas me responde uma coisa. O que adianta ter a melhor defesa se não tá garantindo o título? Flamengo tem zaga de aço, mas no fim o que vale mesmo são os pontos, e, putz, parece que estão sempre perdendo a chance. Na verdade, defesa e ataque se complementam. Uma defesa sólida pode segurar jogos difíceis. O problema é que, se você não marcar, não ganha. O Flamengo precisa encontrar equilíbrio entre defender e partir para cima, buscando mais gols. E acento agudo, NE acento agudo, por isso que o Brasileirão é tão maluco. Um dia você tá lá em cima, no outro tá na pindaíba. Mas então, qual é a real do equilíbrio? Falar é fácil, quero ver segurar a bronca lá dentro do campo, mano. Com certeza, João. O equilíbrio é um desafio constante. Cada partida é uma nova história. No fim, é a análise cuidadosa do desempenho individual e coletivo que vai definir quem leva a taça. E é por isso que a gente ama tanto esse esporte, né? Ah, amigo, isso não tem preço. O coração dos torcedores vai no embalo das emoções do futebol. E nessa loucura, só resta a gente torcer e curtir o espetáculo. Vamos ver o que vem por aí. Agora o bicho pega, hein? Tema da vez, Clayton no radar de gigantes europeus. Porto, Sporting e Zenit disputam atacante do Rio Ave. Cara, tô animado com essa história do Clayton no radar dos gigantes. O guri tá jogando demais no Rio Ave. Vem cá, esses 18 gols dele não são brincadeira, né? De fato, João. O Clayton tem mostrado um desempenho impressionante. Se olharmos os números, ele tem uma média de quase 0,5 gol por partida, o que é considerável na Liga Portuguesa. É natural que clubes como Porto, Sporting e até o Zenit estejam de olho nele. Ah, mas eu te falo, o Porto já tá quase lá. Eles não vão deixar esse menino escapar não. O Clayton vai fazer história lá, bicho. E com o time que eles têm. Calma, João. O Sporting também tem muita tradição na formação de jogadores. Além disso, eles podem oferecer um projeto interessante para o Clayton, garantindo minutos regulares. Precisamos considerar as estratégias de cada clube. Mas e o Zenit, Pedro? Se liga, eles têm grana. E muitas vezes, acabam levando os jogadores que os clubes portugueses não conseguem segurar. Tudo depende do que o Clayton quer, ou do que a grana disser, né? É verdade. O Zenit tem um poder financeiro sólido e pode oferecer excelentes condições contratuais. No entanto, a questão é se o Clayton se adaptaria ao futebol russo e ao clima por lá, que é bem diferente do que ele está acostumado no Brasil e em Portugal. Caramba, é mesmo. A Rússia é fria de doer, já o Portugal é mais de boas. E o Clayton é carioca, né, cara? Acho que ele curte uma praia quando pode. Mas e o Vasco, hein? Vai conseguir uma grana dessa transação? O Vasco, que passa por uma recuperação judicial, espera que sim. A venda do Clayton ao Rio Ave foi um alívio. Mas eles ainda têm interesse nas negociações atuais por causa das parcelas do Casa Pia. É um jogo de paciência e estratégia financeira.
Rapaz, o Vasco merece um respiro. Imagina se conseguem abocanhar uma parte aí, seria como eu digo, tipo gol no último minuto. Mas agora, Pedro, pensa comigo. Onde o Cleiton joga melhor? No Porto, Sporting ou Zenit? Essa é uma questão interessante. Tecnicamente, o Porto pode proporcionar a ele uma boa visibilidade na Europa. No entanto, o Sporting tem um bom histórico de exportar talentos para ligas maiores. Já no Zenit, além de um salário tentador, ele poderia ser um protagonista. Tudo depende das prioridades do jogador. Ah, meu chapa, eu só espero que ele faça a escolha certa. E que, no fim, ele não esqueça de quem tá sempre na torcida, nós, os fãs de futebol, que só queremos ver espetáculo. Concordo, João. A verdade é que, para nós amantes do futebol, qualquer escolha que valorize o talento do Cleiton e nos proporcione bons jogos será bem-vinda. Vamos torcer para que ele brilhe onde quer que esteja. Olha só, mais uma bomba no ar, Pedro. Revolução no grid. Especulações e novidades da F1 para 2026. Cara, você tá sabendo das novidades pro grid de 2026? Tudo vai mudar, meu chapa. A Cadillac entrando na jogada, essa parada tá insana. E aí, o que você acha disso? Sim, João, e essa entrada da Cadillac promete agitar bastante as coisas. Eles vêm com uma abordagem técnica muito agressiva, não só em questão de motor, mas também no desenvolvimento aerodinâmico. E isso pode quebrar a hegemonia das equipes tradicionais. Isso, é exatamente o que eu tô falando, mas e as vagas, mano? Tem vagas sobrando na Mercedes, RBR e o Tsunoda, hein? Será que segura a onda ou tá com as horas contadas? Olha, João, o Tsunoda realmente precisa mostrar serviço. Ele teve uma temporada irregular, e com tantos jovens talentos surgindo, nada garante que ele mantenha a vaga, principalmente com um mercado tão competitivo. E acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, e o Max Verstappen? Esse daí tá garantido de boa, contrato sólido e tal, não tem muito o que se preocupar. Agora, o Charles Leclerc também tá no esquema, né? Exatamente, João. O Verstappen e o Leclerc são nomes praticamente intocáveis nas suas equipes. Com o rendimento constante deles, são vistos como pilares para qualquer plano ambicioso de curto e médio prazo. E a McLaren, hein? Renovaram com o Piastri até 2028. Que moral! Você acha que ele, junto com o Norris, pode levar a McLaren de volta ao topo? A dupla é, sem dúvida, promissora. A McLaren está apostando no desenvolvimento contínuo deles. A consistência de Piastri aliada à experiência de Norris pode, sim, colocar a equipe de volta à briga por vitórias. Beleza, beleza, mas e o Bortoleto que fechou com a Audi para 2026? Será que ele rende bem no meio dos gigantes? Bortoleto é um piloto muito talentoso. Seu desempenho nas categorias de base foi impressionante. A Audi acredita que ele pode trazer resultados, especialmente com um novo regulamento que deve nivelar um pouco as forças no grid. Então tá, hein? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas mano, 2026 promete ser avassalador. Muitas mudanças, novos rostos. O que eu quero é ver essas corridas pegando fogo. Sem dúvida, João, esse novo ciclo da Fórmula 1 com regulamentações e formações renovadas promete ser uma das temporadas mais competitivas dos últimos tempos. Estamos prestes a entrar em uma era de muitas surpresas e disputas acirradas. Olha só, mais uma bomba no ar, Pedro. Leila Pereira, SAFs e Fair Play Financeiro. O futuro do futebol brasileiro? Cara, se liga nessa polêmica aí. A Leila Pereira tá falando um monte de coisa sobre SAFs, Fair Play Financeiro, e ainda manda aquele recadinho pra um certo clube aí, hein? Especialista em alfinetada, essa mulher. Pois é, João. Ela tem defendido a necessidade dos clubes virarem SAFs, mas, curiosamente, não planeja aplicar isso no Palmeiras, né? Acho interessante como ela destaca a responsabilidade financeira, mas, ao mesmo tempo, não aplica a mudança no próprio clube. Então, mano, ela tá dizendo que o modelo de clube associativo tá ultrapassado. Mas pera lá, ela tá no comando do Palmeiras, que é associativo, e tá dizendo que é antiquado? É tipo, faço o que eu digo, não o que eu faço, tá ligado? Entendo o que você tá dizendo, João, mas acredito que a posição dela faz parte de um discurso mais amplo. Ela tá colocando o foco na melhoria das práticas administrando em vez de simplesmente mudar tudo de uma vez. Além disso, com o fair play financeiro, ela traz uma questão de importância para o futuro sustentável dos clubes. Ah, claro, mas aí ela também não perde a chance de dar aquela cutucada, né?
Corinthians! Essa briga deles é antiga e não perde a graça. Mas a real é que, sei lá, parece que isso de SAF é mais uma moda do que verdade, saca? Eu acho que a questão das SAFs é mais sobre modernizar a gestão, profissionalizar. Muitos clubes na Europa já operam assim e têm resultados positivos. Mas é um modelo que precisa ser adaptado para a nossa realidade. O fair play financeiro, por outro lado, já deveria ser uma regra básica. Clubes endividados atrasam salários e minam a competitividade do campeonato. Cara, parece papo reto, mas... E aquela história de que os donos têm que ser responsabilizados? Tô curioso, porque a Leila fala, mas não quer comprar o Palmeiras. Que história é essa, mano? Medo de assumir o BOE acento agudo? Talvez não seja apenas uma questão de medo, João. Talvez ela veja que o Palmeiras, como um time associativo, tem uma forma de gestão que está funcionando bem no momento. A responsabilidade dos donos nos clubes que são SAFS é um passo crucial para que eles não incorram nos mesmos erros do passado. Mesmo não comprando, é válido defender uma cultura de responsabilidade. Pode crer, mas... será que isso rola aqui no Brasil? Porque a gente vê, né? Diretor que faz besteira e não dá em nada. E no fim das contas, quem paga a conta é a torcida, mano. É um ponto importante, João. A cultura de responsabilização ainda está começando aqui, mas ela é fundamental, aos poucos vai ter que mudar. Os torcedores precisam cobrar transparência e resultados da gestão também. É um caminho longo, mas necessário para o nosso futebol. Vou te falar, Pedro, você é sempre equilibrado e sensato. Quem dera tudo fosse assim na vida real. Mas é isso, né? A esperança é a última que morre. Vamos torcer pelo melhor pro nosso futebol. Com certeza, João. O importante é que essas discussões continuem e que a gente, como torcedores e amantes do futebol, esteja sempre atento ao que acontece nos bastidores. Assim, podemos ajudar a cobrar uma gestão cada vez mais eficiente e profissional. Pedrão, essa é polêmica. André Dias desabafa, a mágoa do tricampeão esquecido. Cara, eu não consigo engolir essa, viu? O nosso André Dias, esse cara foi um monstro lá atrás, tricampeão com o tricolor, e agora vem com essa desabafo, né? Como assim o clube não reconhece o cara? Pois é, João. É uma situação complicada. O André Dias foi um pilar daquela defesa vitoriosa do São Paulo, em 2006, 2007 e 2008. Os números dele falam por si. Ele participou de mais de 2/3 partes dos jogos nesses campeonatos. A questão é que, muitas vezes, a memória do futebol é curta, e a diretoria talvez não tenha dado a atenção devida. Ah, mas aí não tem desculpa, meu chapa. O cara faz história e a galera esquece? Ele tá cheio de razão. Fico bolado com isso. E você viu essa do apartamento do Crespo na Lazio? Isso aí é luxo, hein? Sim, João, essa história é interessante. Quando o André foi jogar na Lazio, ele morou no apartamento que era do Hernan Crespo. Esse tipo de coisa mostra como o futebol é uma rede enorme de conexões. Mas voltando ao São Paulo, o que você mencionou faz parte de um desafio maior de reconhecer e valorizar os ídolos enquanto eles estão por perto. Verdade, e o cara ainda menciona uma briga, do Carlos Alberto com o Fábio Santos em 2008, e quem tava lá? O Adriano Imperador. Meu, imagina a cena, aqueles caras tretando e o Adriano só observando. Sem dúvida, João, esse tipo de história nos faz lembrar como o ambiente dos vestiários de futebol pode ser intenso e às vezes caótico. E são nesses momentos que as lideranças, como era o caso do André, se destacam. Ele era um ponto de equilíbrio na zaga. Total. E essa é a parada que eu falo. O cara é reconhecido pela torcida, mas a diretoria? Nada. Tem que gravar isso na história, mano. Fazer uma estátua, homenagear logo. Concordo. E esse é um ponto sensível nas relações entre jogadores e clubes. Às vezes, a torcida está um passo à frente na memória afetiva. As instituições precisam criar estratégias para preservar e honrar essa memória. Isso fideliza não só os jogadores, mas também os torcedores. Exato, Pedro. E ó, vamos combinar de colocar o nome do André na história do tricolor. Não tocar no nome dele é um pecado. Merece um lugar lá no Morumbi. Reconhece a história tricolor, é isso. Segura essa, João. Expulsão bizarra. Jogador do Metropolitano urina em garrafa e é expulso. Meu chapa, você viu esse absurdo lá no jogo do Metropolitano? Cara, o Lucas Souza, tipo, quem em sã consciência faz uma dessas, no meio do jogo? Que viagem, mano. Pois é, João, realmente foi um incidente bem inusitado. A situação toda é meio complicada,
mas precisamos entender também o contexto. Segundo relatos, o banco de reservas estava sem banheiro próximo. Não tô justificando, mas... Tá, mas pô, faltou bom senso, né? O cara devia estar nervoso, sei lá, mas urinar na garrafa, e o pior é que isso custou caro pro time. A expulsão dele foi bizarra, e pode ter prejudicado o Metropolitano. Empataram o jogo, baixou o nível, sabe? Concordo que a expulsão pegou mal, principalmente para uma semifinal. Porém, vale lembrar dos outros números da partida. O Metropolitano teve mais posse de bola, 58%, e criou boas chances. O empate fora de casa ainda é um bom resultado. Quer saber? Pega esses dados e coloca na balança com o fora que ele deu. Libertadores, aguenta essas paradas. Mas a Série B catarinense, putz, não dá né cara? Será que ele não percebia que podia ser expulso assim? Realmente, João, é uma situação delicada. A intervenção do quarto árbitro foi correta dentro das regras do futebol, e precisamos observar como vão atuar na partida de volta, especialmente na ausência dele. E agora, sem o Lucas pro próximo jogo, o que vai rolar? Ele era a principal esperança de gol do Metropolitano. O Renault já vai chegar com sangue nos olhos, você não acha? Sem dúvida. O Carlos Renault vai explorar essa brecha. Mas o técnico do Metropolitano precisa trabalhar bem o esquema tático. Com base no desempenho da defesa, reforçar a marcação pode ser uma estratégia. E quem sabe surpreender num contra-ataque. Beleza, mas também precisamos de cérebro frio para pensar durante o jogo. Um erro desses pode ser fatal, não pode repetir nada parecido. O time para levar susto, mano. Com certeza, é uma questão de manter o foco e a disciplina. Futebol é emoção, mas também tem que ter cabeça. Vamos ver como o Metropolitano se organiza. A segunda partida vai ser um teste de maturidade para eles. E acento agudo, MEU amigo. E se tem uma coisa que eu aprendi é que futebol é uma caixinha de surpresas, qualquer coisa pode acontecer. Vamos torcer para que essa virada seja positiva pro Metrô. Fechou meu parceiro, semana que vem tem mais emoção no Alecast. E mais conteúdo de qualidade. Até lá!